Deus abençoe a sua vida neste dia e quero convidar você para a nossa meditação, aliás, muito especial, que vai falar sobre como é sagrado o meu irmão. Convido você a estar em sintonia conosco e refletir sobre esta mensagem, sobre essa palavra. E não se esqueça, aperte o sininho, inscreva-se no canal, divulgue aí a nossa querida IBNU e seja você também um parceiro desse nosso ministério que proclama a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus. IBNU, uma comunidade saudável para o mundo melhor. É uma grande alegria estar com você agora em sintonia para aprendermos aquilo que Deus nos deixou como diretriz, como um caminho de bênção na sua revelação, na sua palavra. E para isso eu quero convidar você a acompanhar comigo uma mensagem, uma reflexão, uma meditação para a nossa vida, com o tema que nos diz o seguinte: como é sagrado o meu irmão. Para isso, então, vale a pena observar o texto do livro de Levítico. Olha só que coisa curiosa, interessante. No capítulo de número 19, começando para a nossa reflexão aqui, no verso de número 9. Então acompanhe comigo a palavra divina. O texto diz: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor, obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Como nós pudemos observar, que coisa surpreendente e curiosa vamos encontrar aqui no 3º livro da Bíblia. E falando bem francamente, a gente pensa o seguinte: mas espera aí, nós estamos aqui no século XXI, a gente, tudo bem, nós cremos em Cristo, Jesus, na sua palavra, mas assim, pegar esses textos antigos, assim, lá do começo da Bíblia, às vezes confusos e diferentes, né, para a gente entender, logo em Levítico, que diferença isso realmente faz na nossa vida. Vale a pena mesmo. Eu tenho encontrado pessoas até que parece que tem uma Bíblia assim, digamos, menor, né? Que diz, não, meio que o Antigo Testamento não serve para nada, né? A gente meio só tem ele para dar a base ali do Antigo e acabou.
Mas será que é isso mesmo? Olha que coisa interessante, eu estava observando aqui, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 15, verso 4, pensando sobre essa questão. E o texto chama a atenção para a gente, porque ele diz assim, olha lá, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então o apóstolo Paulo fala, olha, tudo que foi escrito no passado, quer dizer, referindo-se às Escrituras Sagradas, ou seja, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, da mesma maneira como a gente vê Paulo falando para Timóteo, que desde a infância ele conhece as sagradas letras, mas que sagradas letras são essas? Exatamente, é a Escritura que nós temos até esse momento, que Jesus toda hora faz referência, ele questiona os religiosos do seu tempo dizendo, vocês estão errados por não conhecerem as Escrituras e não conhecerem o poder de Deus. Até ele menciona que as Escrituras são que testificam dele. Então, nós vamos ver como o próprio ensino de Jesus, do apóstolo Paulo, dão toda a referência para o Antigo Testamento. E olhando para isso, é interessante a gente observar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro muito interessante porque ele é um comentário de Levítico. Ele olha toda aquela questão que envolvia essas leis e observa as leis cerimoniais, as leis ligadas aos sacrifícios, ao sacerdote, todo aquele, digamos assim, conteúdo mosaico. Ele diz, olha, como é que a gente entende a pertinência disso ligado à pessoa de Cristo. E não só a pertinência para entender o que Cristo fez, mas para dizer o que dessas coisas ficou como um ensino que marca o que aconteceu no passado e, portanto, não tem aplicação agora direta para a nossa vida aqui, mas que tem toda a base para a gente compreender de fato o que significa a obra de Cristo Jesus. E para entender isso, dá uma olhada só nessa comparação que a gente tem de Hebreus com o texto que aparece no livro de Levítico. Olhando para essa comparação, você pode observar o que é que nós temos de fato. Olha lá, em Levítico nós temos o sacrifício de animais, e enquanto o sacrifício de Jesus ou de Yeshua, na linguagem hebraica, é realizado, nós temos a clara palavra de Hebreus que é impossível eliminar pecados com o sacrifício dos animais, mas Jesus paga o pecado de maneira completa. Esses sacrifícios antigos eram oferecidos com frequência. Jesus, Hebreus 9 vai dizer, foi oferecido de uma única vez. Aquilo que acontece em Levítico, no Antigo Testamento, é no santuário terrestre. O Cristo faz um sacrifício perfeito naquilo que é chamado de o santuário celestial. O sangue era aspergido na tampa da arca, no propiciatório, e agora Yeshua, ou seja, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados de uma maneira completa e definitiva. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar que era o santuário, mais especificamente no lugar santíssimo. Pois é, Jesus, o nosso sumo sacerdote, fez a obra de expiação completa, de modo que agora nós podemos entrar no santuário, no Santo dos Santos, com uma espécie de ousadia que Deus nos dá, e tudo o que aconteceu no passado era através de um sacerdote limitado, imperfeito, que inclusive ele mesmo precisava de alguma coisa para a sua própria purificação e perdão. Em Cristo Jesus nós temos sacerdote perfeito. Então você percebe que se você não conhecer bem a palavra de Deus, essa base, você não entende de verdade o que temos no Novo Testamento. E olhando para Levítico e para todo esse ensinamento, olha que coisa interessante que a gente vai descobrir. Os antigos hebreus tinham uma maneira de escrever na qual eles combinavam
assim uma espécie de estrutura para que tudo ficasse muito bem lembrado. Essa estrutura, né, que começava falando de um tema, encadeava, né, vários, depois de um tema central, ela voltava e reforçava tudo isso. Quando você olha para todo o Pentateuco, toda a Torá, toda a lei de Deus, o que é que você vai ver? Olha que coisa interessante. Nós temos lá na base, né, o livro de Gênesis como o primeiro livro e o Deuteronômio. Os dois vão tratar muito essa questão de Deus agindo para formar a nação e o papel da nação no contraste com aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Então, na ponta de cá, Gênesis, e aqui do outro lado, Deuteronômio, como você pode acompanhar no nosso gráfico aqui. Ao mesmo tempo, depois você tem Êxodo, que é paralelo de Números. Os dois falam muito, né, dessa libertação do povo no deserto, de tudo que acontece. E no centro está o quê? Levítico. Mas é mais do que ter Levítico no centro. O que chama a atenção é como você tem Levítico do capítulo 1 ao 7 e ao mesmo tempo a parte final de Levítico, né, especialmente capítulos 23 a 25, porque o 26 e 27 é uma espécie de desfecho que faz a conexão com o que vem depois. Você tem as leis ligadas ao santuário, que são muito detalhadas, né, aos sacrifícios que aparecem lá. Depois, capítulo 8 a 10 e o 21 a 22 tratam das leis ligadas aos sacerdotes. E, na sequência, do 11 ao 16, do 17 ao 20, que está incluído o que a gente leu agora, são leis entre as pessoas, do comportamento delas. E sabe qual é a ponta? Olha que coisa impressionante. Sabe qual é o centro de tudo? É o capítulo de número 16, que é do Yom Kippur, do dia da purificação. Então, nessa pirâmide teológica extraordinária, Levítico 16 apresenta essa realidade da ação de Deus de perdão, de purificação, do dia especial do perdão dado ali no famoso Yom Kippur. Quando a gente descobre tudo isso, a gente está mais preparado para poder, de fato, lidar adequadamente com o que nós vamos encontrar em Levítico 19. Então agora, vamos prestar atenção nesse texto, porque ele chama a nossa atenção de maneira muito peculiar. Porque ele vai tratar daquilo que envolve o relacionamento entre as pessoas. E vamos conversar sério aqui. Que coisa difícil é esse negócio de se relacionar com os outros. Meus queridos, o mundo, nosso mundo, supostamente de progresso e desenvolvimento, desde a fundação da Organização das Nações Unidas, a ideia era procurar dar um jeito de manter paz no mundo. Desde que a ONU foi fundada, nunca deixou de haver conflito e guerra em tudo quanto é lugar. E o mais impressionante é que parece que, quanto nós temos mais evolução tecnológica, a gente tem, né, o desenvolvimento da microbiologia, o desenvolvimento da tecnologia no nível digital, todo esse conglomerado de coisa parece que ainda aumenta o nível de tensão e a capacidade de destruição. Se isso acontece no nível macro, a gente vê as famílias, a gente vê as comunidades religiosas, a gente vê as pessoas, né, como o pessoal gosta de dizer na internet, ou capacidade de criar treta. Desculpe a palavra aqui que não é a mais bela, mas é tão impressionante, vamos dizer assim, essa vergonhosa emancipação da violência gratuita. Por isso esse tema é tão importante. E eu acho curioso que quando a gente lê um texto que a gente diz, isso é Velho Testamento, isso é Levítico, daquelas coisas lá, quanta lição extraordinária tem pra gente, para mostrar, e é bonito que eu acho é isso, né, que você vê quando vai falar do ponto de equilíbrio assim tão extraordinário da própria lei de Deus, falando do lugar santíssimo e do perdão divino, do lado estão o quê? As leis que falam do relacionamento das pessoas. Então preste atenção. Se você não é capaz de entender como é sagrado o seu irmão, se você não entende a importância do relacionamento com o próximo, se você não entende a importância do perdão,
no nível pessoal ou familiar, se você não entende isso, a gente precisa voltar e ler a palavra de Deus outra vez, né? Como é complicado o desgaste, a desconexão, e a coisa maluca. Alguém disse para mim uma vez algo que eu passei dias assim pensando, que o único exército que atira nos seus próprios soldados e os abandona no meio da caminhada é o exército do povo de Deus. Pode um negócio desse? E aí, olhando agora para Levítico 19, vamos ver o que é que Deus tem a nos ensinar na extraordinária sabedoria da sua palavra para nós. O interessante é assim, o texto que a gente não leu. O começo do capítulo 19, ele vai falar uma coisa assim que parece que não tem muita conexão. Ele começa dizendo que Deus diz para todos nós: sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então nós somos convidados, não só uma compreensão da santificação do ritual, santificação do culto, não, essa santidade, ou seja, esse perfil diferenciado que vem de Deus, precisa fazer parte da nossa vida. E aí ele vai dizer, olha que coisa impressionante, né? Que para que isso seja verdade, respeite cada um de vocês, o seu pai e a sua mãe. Fala para eles guardarem os sábados, que era o tempo especial dedicado ao reconhecimento da ação de Deus na história e no contexto da comunidade. E a justificativa de tudo, preste atenção, a justificativa de tudo que quem está em aliança com Deus deve ter como referência para a sua vida é a frase: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe por que isso é importante? É porque a gente faz o que a gente faz. Então essa pergunta se levanta para a gente. Eu conheço gente, por exemplo, que até fica de boa com o outro. Sabe por quê? Porque isso dá lucro. A pessoa até ia arrumar uma confusão, ele tem raiva de alguém, mas ele descobre que ele vai perder dinheiro. Ele descobre que vai dar ruim. Então, em vez de ser uma pessoa sincera, correta e adequada na sua atitude, é uma pessoa que tem os seus relacionamentos interpessoais dirigidos pela vantagem própria e ponto final. Há pessoas que têm uma atitude semelhante, mas um pouco diferente. São pessoas utilitaristas. Elas nunca enxergam ninguém. Ela enxerga o outro do ponto de vista do que essa pessoa pode trazer para mim. Então, se eu estiver conversando com uma pessoa e descobrir que de repente pode rolar algum negócio, alguma vantagem pessoal, alguma visibilidade diferenciada, uma chance de ter um desdobramento pragmático, opa, eu quero ser seu amigo. Sabe aquela história da pessoa que conversa com você, dá bom dia e tal, e não sabe quem a pessoa é, e de repente alguém diz, sabe o fulano, a fulana? Pois é, eles são assim, opa, então ele vai lá e cumprimenta de novo. Então é mais ou menos isso que acontece nesse cenário. E alguém pode pensar, por que eu preciso tratar bem o meu irmão? Por que é importante o relacionamento, não somente na vertical, mas no horizontal também? Por que Deus vai dizer sobre amar o irmão? A resposta é: eu sou o Senhor. Então a primeira coisa para a nossa vida, para construir qualquer ética, qualquer parâmetro social, qualquer relação na comunidade da fé, na igreja, no povo de Deus, é a nossa relação com Deus. Se Deus, para mim, está muito claro, que está nítido que ele diz, eu sou o Senhor, então Deus começa a dizer, olha, se você sabe disso, não se volte para os ídolos, vocês não devem fazer deuses falsos para vocês mesmos. E aí ele fala sobre como lidar com o sacrifício, como é que você faz a coisa direitinho, da maneira que Deus orientou. Aí, quando Deus tem o devido lugar na nossa vida, o próximo também pode ser. Quando eu entendo que a minha relação com Deus envolve essa questão daquilo que é tão sagrado, aí também a minha conexão com o meu irmão vai descobrir como é sagrado o meu irmão. As coisas estão interligadas. E aí a gente começa então a ler o texto. E olha que coisa interessante. A primeira coisa que chama atenção para a gente é a gente ver o que a gente chama de um tratamento
de isonomia do relacionamento entre as pessoas. Por quê? Porque a razão por que uma pessoa rompe a ética e se entrega à maldade e passa a agir numa postura de oposição, de ruptura e até mesmo de hostilidade para com o próximo é porque essa pessoa, de alguma maneira, ela se coloca numa situação diferenciada acima do próximo. Então, toda vez que alguém fez na história humana a prática da escravidão, a prática da opressão, ela sempre fez questão, ou de maneira religiosa, ou de maneira social, ou de maneira racial, de qualquer tipo, criar uma justificativa. É interessante como nas leis de Levítico a gente precisa entender, primeira coisa, que você pode se achar que você seja o que você quiser. A verdade é que você não é melhor do que ninguém. E você não tem o direito de fazer qualquer coisa contra o próximo na base de que você tem alguma razão para isso. Por isso o texto vai dizer coisas tão básicas assim, dizendo, não furtem. Ou seja, não furtem no original quer dizer simplesmente não furtem. Não tome nada que não é seu. Seja honesto. Não mintam. Quando você mente, você trai a relação de proximidade, de fraternidade para com o outro. Não enganem uns aos outros. Você percebe? Esses mandamentos estabelecem para nós toda a realidade da justiça igual entre todas as pessoas, rejeitando qualquer partidarismo, qualquer suposta prepotência, qual é a atitude que nos coloca numa situação que justifica nossas atitudes erradas diante do próximo, porque a gente se sente numa condição diferente. Já viu aquela história? Ah, mas o fulano fez isso lá no escritório. Ah, mas ele é o chefe. Que chefe? Chefe é Deus sobre nós. Não engane, não minta, não furte. Todos estamos debaixo da autoridade maior que é o Senhor. Mas a coisa se complica. E no mundo antigo era muito mais complicado. Por quê? Porque uma vez que você constrói uma sociedade injusta e perversa, quando o seu irmão, mas nem sagrado nada, ele é simplesmente desprezível e utilizável diante de você. É aquela pessoa, porque vê alguém, por exemplo, que trabalha num serviço simples, que é uma pessoa de condição social mais limitada, ele diz, quando isso acontecer, você não fique lá procurando o restinho, não ajuntem as espigas caídas da sua colheita, não passe 2 vezes pela vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído, deixe tudo isso para quem? Para o necessitado, para o estrangeiro. Sabe qual é a razão? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O povo que foi libertado do Egito e sabe o que é passar por isso. Por isso, vocês não podem oprimir nem roubar o próximo. Vocês não podem, de jeito nenhum, se aproveitar do vulnerável. Olha o detalhe, eu fico impressionado com a sabedoria divina. Não amaldiçoe os surdos. Imagina, o cara é surdo, não está escutando, você pode falar pelas costas, ridicularizar, ele nem vai saber. Não ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. De novo, eu sou o Senhor. Ou seja, que coisa impressionante. Justiça, equidade é igual para todo mundo. Mas e quando todo mundo não é tão igual assim, a pessoa é vulnerável? Não se utilize do seu pretenso sucesso, da sua posição, para maltratar e oprimir quem quer que seja, porque Deus está vendo e você não pode fazer isso. Pelo contrário, tenha um coração, uma atitude generosa ao ver quem é diferente, está em sofrimento, para receber de nós um acolhimento, uma atitude de quem tem o Senhor no coração sem qualquer possibilidade de discriminação. Então, como a gente vê, você percebe que não é possível construir uma sociedade
Não é possível a gente ter uma comunidade, um povo que vá para lugar nenhum sem a compreensão de que Deus é o Senhor é o nosso Deus, e que essa realidade ilumina a maneira de viver com os outros e com o próximo. Quando isso não acontece, preste atenção, não importa o nível de desenvolvimento tecnológico que uma sociedade tem, não importa qual é a gradação de progresso na área de formação, de educação. A gente vê em vários lugares do mundo gente muito bem instruída sem saber o que fazer da vida. Não importa quanto recurso a gente tem, você tem uma deterioração, uma destruição da própria realidade social, da realidade comunitária. Então a sabedoria divina ela é fundamental. E ela dá a dica para a gente como a aplicação divina naquilo que precisa ser observado. Como é que eu trato quem é igual? Está bem claro assim, não vá enganar, se aproveitar da pessoa. Como é que eu trato quem está numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, com uma atitude semelhante ao que Deus tem por mim, nunca se aproveitando da pessoa, mas sempre estendendo a mão que se volta para o pobre, para o necessitado, para o estrangeiro, para aquele que está numa situação de necessidade, né? Não se aproveitar, olha que coisa interessante, não se aproveitar do trabalhador diarista, segurando o pagamento dele até não sei quando. Você imagina, a pessoa precisa disso. Olha, cá entre nós, como eu conheço gente que se diz ligado a Deus e é enrolão. Passa a perna no outro, dá o tombo, fica dizendo que vai acertar e acha que isso, como se diz, não tem nada a ver. E é interessante ver que o texto continua e a gente pensa, Sayão, já entendi tudo, né? Quer dizer o seguinte, esse mundo é assim mesmo, e o pessoal que se deu bem, a gente tem que chegar, pegar pesado, e eles têm que carregar todo mundo nas costas. E o pessoal que está no sufoco, lá na situação ruim, eles vão fazer tudo errado, e a gente tem que ser legal e bondoso e tratar que, no fundo, não tem 2 pesos e 2 medidas. Olha só o que Deus diz. Veja que coisa. É impressionante a perfeição da palavra divina. O texto vai dizer o seguinte: não cometam injustiça, verso 15, num julgamento. Atenção, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, ou seja, os ricos, mas julgue o seu próximo com justiça. Olha que coisa interessante. Não é porque a pessoa está numa condição frágil e limitada que tudo que ela faz está certo, que ela também não precisa de correção. Não é esse viés, né, vamos assim dizer, muitas vezes, que a gente chama de perfil vitimista, que deve prevalecer. A justiça é a justiça, e o texto é claro, olha, você nunca favoreça um pobre num julgamento se ele é culpado, porque a justiça é que vale. E você também não se venda para o rico, para o grande, porque ele é poderoso e você tem temor que ele prejudique. Você não, você deve exercer a justiça. Preste atenção, se a gente perder o temor de Deus, se a gente perder essa dimensão, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu sou o Santo, e abrir mão dessa perspectiva na vida, não sobra justiça, equidade e honestidade para construir a comunidade, a sociedade, a nossa relação da nossa vida. O Senhor é sagrado, o Senhor da criação e da salvação que nos deu o nosso irmão, e como é sagrado o meu irmão. Olhando para isso, a coisa vai se desenvolvendo na sabedoria bíblica. E a gente fica pensando, mas que coisa, né? Como é que a gente pode talvez fazer uma coisa tão pequena que envenene e acabe com tudo? Qual que é a bomba explosiva que pode realmente fazer mais mal do que um tratamento problemático contra o outro? O texto é muito claro. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Você já viu isso?
A famosa fofoca, a fofoca domesticada, religiosa, que a gente chega e diz, ó, eu não ia nem falar nada, né, mas cá entre nós, sabe o fulano? Então, sabe a fulana? Isso dentro da família, isso dentro da comunidade, isso dentro da igreja, quer dizer, se você vai falar sobre alguém, coisa que você nunca teria coragem de falar para a própria pessoa, esqueça. A não ser que você tenha a hombridade, a honestidade de querer falar para dizer para a pessoa, fulano, olha, assim não dá, tá errado. E você ficar só falando pelas costas, ou pior ainda, falando aquilo que nem aconteceu. Ou na maldade de um ressentimento que quer se vingar da pessoa, inventar um negócio. Olha a palavra divina com perfeição dizendo, não façam isso. Trate o igual como igual. Não se aproveite do vulnerável. Não faça justiça com viés nem para pobre, nem para rico, nem para gente simples, nem importante. E não fale mal da vida alheia, especialmente inventando aquilo que você não tem nenhuma comprovação. Eu acho tão interessante porque a coisa vem mais longe. A sabedoria bíblica é um negócio de doido, olha só esse negócio. Porque você, tá bom, então eu não faço injustiça, eu trato o pessoal que precisa da maneira correta e eu não vou fazer nada disso, tudo está devidamente trabalhado, eu não vou inventar nada, só que tem um negócio. Saiam, eu vou obedecer o que Deus disse, mas aqui dentro, o negócio é complicado. Eu olho para a cara da pessoa, eu tenho vontade de fazer picadinho. Eu quero fazer farinha daquele indivíduo. Pois é, às vezes a pessoa até merece receber uma farinhada da sua parte, mas a questão não é essa. A questão é como é que a gente lida com isso. E a palavra divina é especial. Preste atenção no detalhe, ela diz assim, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu acho espetacular a Bíblia. Oh, coisa maravilhosa. Esse texto, olha só. Esse texto que surge no meio dessas leis que quem olha à primeira vista fala, nada a ver isso aqui. Esse é o texto que Jesus vai usar lá em Mateus para falar para a gente o que Deus quer da nossa vida. Ele vai citar esse texto de Levítico 19 e vai citar o Deuteronômio 6, o Shema Israel. Então ele vai dizer, sabe qual é a finalidade da vida? Sabe o que Deus sempre quis com todas essas diretrizes? Que a gente entendesse que a vida se resume em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas o interessante é que esse amar o próximo como a si mesmo surge no meio dessa conversa de rancor, de ressentimento. E aí o que é que a gente faz? Olha como a gente é doido, como a gente é maluco. Você ficou ferido com alguém, você está ressentido, está aborrecido, o que você faz? Você fica descontando o ódio da pessoa em você mesmo. Já imaginou uma loucura dessa? Toda raiva, todo ressentimento, tudo aquilo que você alimenta no seu coração. Então, das duas uma. Se o problema está em você, se o seu ressentimento é pecaminoso, se a sua raiva é mera expressão de egoísmo, meu amigo, suma com isso. Pare! Deixa de ser louco, não! Por isso, não guarde ressentimento contra o próximo. Não faça isso. A proposta é a gente olhar para a gente e falar, não, peraí, não é assim, eu não tenho razão para ficar, eu não estou legal, eu preciso me arrepender e resolver. Quer fazer um exercício legal para isso? Procure hoje orar pela pessoa. Deixe de ficar envenenado lá dentro. Agora, às vezes, a coisa não é tão simples assim. Às vezes, a gente tem que criar aquela coragem. Em vez de falar pelas costas, em vez de ficar naquela coisa assim de fazer fermentar o que não vai ajudar ninguém, olha a sabedoria bíblica, repreenda o seu próximo com franqueza. Ou seja, tem uma situação que precisa ser resolvida. Às vezes tem alguém prejudicando os outros.
Às vezes tem alguém roubando. Às vezes tem alguém de fato se aproveitando. Às vezes tem alguém praticando um crime sexual contra uma pessoa vulnerável. Não pode simplesmente deixar para lá. Não! Então você chega para a pessoa e diz: fulano, preciso conversar com você. Bem, escuta, eu vi um negócio. É isso mesmo? Agora preste atenção. Me ajude, fique em sintonia com isso. O que Jesus quis dizer, pegando o Levítico, que você deve amar o próximo? O que é amar o próximo? É de tirar o próximo da condição de que o pecado levou a pessoa. Não é que a gente quer que ele se exploda e se arrebente. Não! É que você quer chegar lá e falar: ó, quero tirar você do buraco. Então, se você não tem intenção de salvar, se você não tem intenção de ajudar, nem vale a pena pôr a mão. Então converta o seu coração e faça alguma coisa com a intenção de trazer a pessoa. E aí você precisa ser franco. Dizer: olha, peraí, é verdade isso que eu ouço a seu respeito? Aconteceu o negócio? Não faz isso não, cara. Não arruma isso lá. Devolve o dinheiro. Pede desculpa para a família. Nunca mais. Você viu o que aconteceu lá por causa disso? Não. Então, toda essa nossa, vamos dizer, esse nosso cenário assim social, onde a gente brinca desse jogo do faz de conta, o texto bíblico diz: ó, isso aí não tem nada a ver com santo é o Senhor. Então é necessário achar o caminho certo de abrir o jogo para lidar com a coisa da perspectiva da justiça e da verdade. Mas atenção, não permita que o seu coração se encha de ódio e nessa atitude você procure se vingar da pessoa. Várias vezes na minha vida eu encontrei pessoas que me prejudicaram ou que eu vi fazer coisas que eu fiquei indignado. E foi uma tentação para mim, porque eu de fato deu vontade de prejudicar a pessoa. Eu falei: puxa, agora a pessoa está na minha mão, eu posso dizer A ou B. E aí foi o momento de eu, confrontado pela palavra de Deus, dizer: não, você não pode. Se você fizer isso, você não está sendo discípulo de Jesus. Então tive que voltar atrás, pensar e dizer: Senhor, mesmo que eu tenha todas as minhas razões humanas, eu não posso me aventurar a tomar uma atitude com a intenção de prejudicar a pessoa. E aí a gente lê tudo isso e de repente você lê o texto e fala: puxa vida, eu estou olhando uns negócios aqui que eu não entendi nada. E sendo sincero com você, eu olho alguns também que parece que eu não entendo. E aí, o que aparece na sequência? O texto vai dizer o seguinte: não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de semente na lavoura. Não use roupa com dois tipos de tecido diferente. E continuando, a partir do verso 23, olha só, acompanhem comigo. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não como nada com sangue. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem apare as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-a prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram a médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por ele. Eu sou o Deus, Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honre os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro que viver na terra de vocês, o estrangeiro residente, que não maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando
medir em comprimento, peso ou quantidade, usem balanças de peso desonesto, tanto para cereal como para líquido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nas, eu sou o Senhor. Por que tudo isso? O que isso significa? Essa coisa de descobrir que só Deus é o Senhor, de permitir a invasão do sagrado na vida, para poder lidar com a realidade, ela tem, assim, sabe, já jogou a pedra no lago? Que ela cai assim, você fica vendo aquelas, né, ondas que vão se formando. Então a primeira onda que vem é essa onda social, essa onda da relação com o próximo. Mas a vida toda, a vida gostosa de ser vivida, é a vida debaixo dessa compreensão de quem Deus é. E sabe o que acontece? Essa diretriz de amar Deus e amar o próximo, ela vai se desdobrar para todos os aspectos da vida. Por isso que aquilo que parece uma confusão em Levítico, ela é o seguinte, pessoal, tudo que a gente for fazer, de alguma maneira, tem que ser para o benefício das pessoas e para a glória de Deus. Então a pergunta que eu falo para você, por que você trabalha? Por que você esgota as suas energias? Por que você corta o cabelo? Por que você planta as coisas que você planta no campo? O que dirige você? Uma espécie de sonho pessoal, particular, próximo, porque sim, porque eu gosto? Só isso. Ou você faz porque, tipo, é a moda, tá todo mundo fazendo? Ou você faz porque, puxa, esse é o negócio do momento, eu quero ganhar muito? A sabedoria de Levítico, ela vai mostrar pra gente que em todos os momentos e realidades da vida, a gente vai estar debaixo da sombra de que Deus é o Senhor que nos leva a viver em sintonia com o amor e a adoração dedicada a Ele e aquilo que eu devo ao meu próximo, como é sagrado, meu irmão. Por isso, esses mandamentos sem sentidos aparecem aqui. Na antiguidade era meio perigoso você, sem conhecimento de causa, semear 2 tipos de semente, podia estragar, e se desse ruim da colheita, todo mundo morre de fome. Uma tentativa de ignorar a ordem natural, e sem entender o que está fazendo, tentar cruzar diferentes tipos de animais, poderia ser letal e acabar com o rebanho. A questão dos rituais dos pagãos e as misturas que eles faziam podia estar simbolizada em tipos de tecidos misturados que tinham significado que quando você lê você não entende. Quando você for entrar na terra e comer das árvores frutíferas que servem para tudo, faça tudo da melhor maneira possível para que você não seja dominado pela ganância e tente comer tudo de uma vez ou usar a terra até detonar tudo. Não, cuide de um jeito, porque é para abençoar todo mundo agora, amanhã e continuamente. Quando esse pessoal fosse comer alguma coisa e comesse de uma maneira que fosse contaminado e podia causar morte, então isso era proibido, não comam com sangue. Quando eles se esqueciam de Deus e procuravam caminhar com conta própria, eles procuravam os feiticeiros pagãos e iam praticar adivinhação, feitiçaria, até mesmo cortar, machucar o corpo e fazer marcas. Não façam isso, vai ser ruim para vocês. Quando alguém ia cortar o cabelo aqui com pedra ou com faca rudimentar e atingir a têmpora, podia matar a pessoa, então não corte o cabelo do lado da cabeça. Não façam isso. Ninguém, por causa de dinheiro, vai desonrar a filha, entregar a prostituição, como acontece hoje em muitos lugares. Não se esqueçam de guardar o tempo especial do Shabat para o Senhor, porque vocês nunca vão a lugar nenhum longe de Deus. Não busquem nada disso. Vocês devem lá na frente, lá no começo, respeitar os pais e levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, porque se você não respeita seu pai, sua mãe, seu avô, você nunca vai conseguir viver adequadamente na sociedade. E no fim, a gente tem a lição impressionante do texto dizendo, sabe de uma coisa? Você quer aprender como é sagrado o seu irmão?
Você quer aprender como Deus deve ser honrado e a gente tem que aprender a viver nessa relação de fraternidade e comunhão? Eu dei uma lição para você e você não aprendeu. Você não descobriu. Você olhou para a sua vida. Você já reclamou das coisas que você passou e você disse, caramba, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus não me livrou daquela situação? Os israelitas olhavam para a vida deles, por que eu fui escravo no Egito? Por que Deus Todo-Poderoso não deixou a gente na Terra Prometida e arrumou esse negócio, a gente passar todo esse tempo lá? A pergunta para nós é, você aprendeu alguma coisa? Olha o texto. Ele diz, quando um estrangeiro viver na terra de vocês, o estrangeiro é diferente, o estrangeiro é ameaçador, o estrangeiro é vulnerável. O que você vai fazer com ele? Não maltrate. O estrangeiro residente que viver deve ser tratado como natural da terra. E olha, não é para você ter dó do estrangeiro. Não é para você ajudar e dar a migalha que você jogar fora para ele. Amem-no como a si mesmo. Sabe por quê? Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês passaram pela situação de ficar vulnerável e de ficar à mercê da atitude perversa de ser tratado pelo outro como se você não valesse nada, como se você não fosse ninguém. Você viu como é que é? Pimenta no olho do outro não arde? Você já não percebeu? Você entendeu a lição? Então agora, escutem de novo. Façam as coisas na vida em sintonia com Deus que se manifestou na sua vida e na sua história. E façam tudo para produzir vida, para produzir bem-estar, para edificar, para fazer aquilo que beneficia a vida de todos em todas as circunstâncias da vida e principalmente para o próximo, especialmente quando ele se mostrar vulnerável, do jeito que um dia você vulnerável também foi. E tudo isso porque eu sou o Senhor, Deus de vocês. Deus abençoe nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a entender e a praticar essa realidade. Como é sagrado o meu irmão.